Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a Era Napoleônica, o período que a França foi governada por Napoleão Bonaparte, esse moço aqui, ó. Então, Napoleão Bonaparte, ele chega ao poder através do golpe do 18 Brumário. Esse golpe do 18 Brumário, ele põe fim ao processo revolucionário francês e substitui o diretório, que então governava a França, por um consulado, que seria um sistema de governo em que 3 cônsules, 3 pessoas governariam a França. E dessas 3, o Napoleão Bonaparte seria o cônsul principal, tá? Depois de um tempo, ele consegue ir concentrando o poder nas mãos dele e se torna cônsul único, né? O consulado uno. Depois de um tempo, ele consegue se tornar cônsul vitalício, ou seja, seria o cônsul até que ele morresse, certo? Vitalício até o fim da vida. E aí, no ano de 1804, é feito um plebiscito. O que é um plebiscito? É uma votação para se escolher algo, uma consulta através do voto. E aí, nesse plebiscito, se decide que Napoleão vai ser coroado imperador. Então, olha só como ele foi galgando, tá? Subindo posições aí. O interessante é que, nessa ocasião em que ele se torna imperador, ele acaba reatando relações com a Igreja Católica, que tinham sido rompidas por causa da Revolução Francesa, né? Na ocasião da Revolução Francesa. Então, ele convida o Papa para ir à França fazer a coroação, repetindo um gesto do passado em que os papas eram responsáveis pela coroação dos reis. A coroação ela foi feita na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Então, assim, todo luxo e requinte. Só que aí teve um elemento surpresa, porque pela norma, né, pelo protocolo a ser seguido, o Papa teria que coroar o imperador, teria que colocar a coroa na cabeça do imperador. E quando chega nesse momento, Napoleão faz uma quebra de protocolo. Ele quebra a regra. Ele pega a coroa, ele mesmo coroa a imperatriz Josefina, a esposa dele, e depois ele mesmo se coroa, ele coloca a coroa sobre a sua cabeça e deixa lá o Papa de figurante. Dessa forma, ele reatava relações com a Igreja Católica, mas assim, ó, mas tem um limite aqui. O imperador sou eu. O governo de Napoleão ficou conhecido pela consolidação dos valores burgueses estabelecidos durante a Revolução Francesa. Algumas coisas da Revolução Francesa ele manteve, como a reforma na educação, a educação universal, ou seja, que era garantida para todos os cidadãos franceses, e laica. O que quer dizer isso? Uma educação não religiosa. Essa educação deveria ser de muita qualidade, porque havia uma preocupação grande com a formação de funcionários para o Estado, funcionários que servissem ao país. Então, por isso, toda essa preocupação com essa escola que fosse universal, fosse laica e de qualidade. Napoleão também editou um Código Civil, conhecido como Código Napoleônico. Era um conjunto de leis em que ele resgatava alguns princípios da Revolução Francesa, como, por exemplo, a igualdade dos cidadãos perante a lei, porém, por outro lado, ele garantia a propriedade privada, ele proibia greves, e ele também restabeleceu a escravidão nas colônias francesas, que havia sido abolida, e ele também restabeleceu o poder patriarcal. O que é isso? O domínio dos maridos sobre suas esposas, que isso na Revolução Francesa tinha sido acabado. Ele traz de volta esse poder patriarcal. Para organizar as finanças da França, ele cria o Banco da França e a moeda, o franco, que se consolidou como uma moeda muito forte por muitos anos na França. Além disso, ele também deu um impulso à industrialização na França, querendo firmar a França como uma potência industrial na Europa. Só que a Inglaterra já estava nesse baile há muito mais tempo. E aí tem uma rivalidade muito grande com a Inglaterra. Além disso, Napoleão começou a expandir suas fronteiras, porque ele acaba atacando países que já vinham
em conflito com a França desde o período da Revolução Francesa. E aí ele consegue várias vitórias, mas não vence a Inglaterra. Em terra, o exército napoleônico era imbatível, só que a frota marítima inglesa também era imbatível em mar. Então, a gente tinha o melhor no conflito em terra, mas não conseguiu vencer a frota marítima da Inglaterra. E não conseguindo vencer a Inglaterra militarmente, ele tenta prejudicar economicamente. E ele institui na Europa o bloqueio continental, proibindo os outros países de comercializar com a Inglaterra. Porque aí, se nenhum outro país comercializasse com a Inglaterra, ia ter uma crise de superprodução lá e a economia ia dar problema. Só que Portugal, ele dependia bastante, era um país que tinha fortes relações com a Inglaterra e uma dependência econômica muito grande. Então, ficou entre a cruz e a espada, né? Com temor pela invasão de Napoleão, que era a penalidade que o país sofria se rompesse esse bloqueio continental, e, por outro lado, ameaçado pela Inglaterra. Então, com o apoio do governo inglês, a família real portuguesa continua comercializando, né? E foge para o Brasil no ano de 1808, fugindo da invasão das tropas de Napoleão, como consequência por esse bloqueio continental que eles romperam. Só que Portugal não foi o único país a romper com esse bloqueio continental. A Rússia também acaba rompendo esse bloqueio e restabelecendo relações comerciais com a Inglaterra, porque a França não tinha capacidade produtiva de prover de produtos manufaturados toda a Europa. Não tinha como. Então, a Rússia rompe esse bloqueio e Napoleão, com medo de que os outros países passassem a seguir o exemplo, começa uma campanha militar contra a Rússia. O exército russo não era tão bem preparado quanto o napoleônico. Só que eles tinham uma tática que foi muito interessante e fundamental para a vitória deles. O que acontece? À medida que o exército francês ia avançando no território russo, o exército russo ia recuando para o interior. Mas, antes de recuar, eles tacavam fogo em tudo, sujavam rio, acabavam com qualquer possibilidade de que os franceses pudessem abastecer as tropas. E aí, à medida que iam avançando, ia perdendo mais gente para fome, para doença, né? Ferimentos também. E quando chegaram em Moscou, a cidade estava arrasada, mas o exército francês também não estava nas melhores condições. E Napoleão acaba batendo em retirada. Na volta, ele também dá cara com o inverno russo, com temperaturas de menos 30 graus negativos. Imagine só. Então, o exército francês já vai chegando na França capenga, e vocês pensam que eles têm paz quando chegam? Não. Os países com os quais ele já vinha lutando antes já tinham organizado uma coalizão, um grupo, contra ele. E já estavam prontinhos, esperando para começar uma nova investida. E aí, Napoleão acaba sendo derrotado. Ele vai para um exílio na ilha de Elba, recebe uma pensão. Ele acaba sendo aposentado à força, né? Uma pensão de 2 milhões de francos por ano. E a monarquia é restabelecida na França. O rei é empossado. Só que Napoleão não ficou quietinho, não. Ele acaba retornando à França, é aclamado pelo exército por outro grupo de pessoas, ele acaba retomando o poder, porque o rei, vendo que ele tem apoio, ele acaba fugindo, vai se refugiar na Áustria para fazer uma contraofensiva, né, contra Napoleão. Napoleão organiza um exército, só que a França tinha perdido muitas pessoas, muitos homens aptos para a luta nas últimas campanhas militares. E aí ele pega gente despreparada demais, meninos de 15 anos de idade, para lutar no exército. E aí esse governo, né, que ele retoma, acaba durando apenas 100 dias, porque ele finalmente é vencido na Batalha de Waterloo
E aí, novamente, ele é mandado para exílio, só que dessa vez eles mandam para exílio na ilha de Santa Helena, a nada mais, nada menos que 1.900 quilômetros da costa africana. Foi para bem longe para não ter chance de voltar, como ele tinha voltado da última vez. Terminado o governo de Napoleão, as monarquias absolutistas da Europa se reúnem e dizem, ó, vamos restabelecer o nosso poder, né? Vamos restabelecer os privilégios que a gente tinha antes. E aí eles se reúnem na cidade de Viena, na Áustria, e nesse Congresso de Viena, que buscaria restaurar os limites da Europa, né? Depois desse período napoleônico, que as fronteiras haviam sido mexidas aí. Então, passa a valer o princípio de legitimidade, ou seja, valeria os limites que existiam antes da Revolução Francesa, tá? Só que aí isso acabou não valendo, mas não valendo tanto. Por quê, professora? Porque os países maiores e mais fortes acabaram não obedecendo tanto o limite dos países menores e com exército mais fraco, e aí acabava entrando um pouquinho mais de território. Então, os limites não ficaram exatamente iguais ao que era antes da Revolução Francesa. Alguns países acabaram, sim, entrando nesses outros países menores. Esses países também organizaram a chamada Santa Aliança, que era uma coligação militar responsável por combater todos os ideais revolucionários que ainda persistissem na Europa. Então, deu-se um período aí de muita perseguição, um clima de retrocesso, fechamento de escolas, de jornais, censura, perseguição a pessoas com ideias mais liberais, porque a ideia deles era restabelecer o domínio que eles tinham antes. Só que, gente, uma vez que se dá um passo à frente, por mais que forças contrárias tentem forçar para trás, e às vezes até consigam um pouco, mas a tendência é seguir adiante. Uma hora isso se rompe, porque quem se liberta não quer voltar a ser dominado. Isso aconteceu quando eles tentaram restabelecer o domínio colonial sobre a América, tá? De parte, os Estados Unidos, com a doutrina Monroe da América para americanos, interferiu e disse, não queremos interferência dos europeus aqui, não vamos permitir. Se bem que, na verdade, os Estados Unidos estavam interessados em interferir aqui, né? E da outra parte, também sofreu resistência pela Inglaterra, que estava em plena Revolução Industrial, produzindo bastante, estava bem interessada em comercializar com as outras nações. Então, para a Inglaterra, quanto mais países independentes existissem, mais mercado consumidor dos seus produtos haveria. Então, seria muito mais interessante para eles. Por isso que eles não apoiaram a recolonização da América. E esse clima reacionário, esse clima de retrocesso na Europa também não durou muito tempo, não. Logo mais veio uma onda de revoluções liberais na Europa que pôs fim de vez a esse restinho de absolutismo que ainda estava resistindo. Só que isso é um assunto para outro dia. Então, até a próxima aula e tchau, tchau!